O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. Um grupo de cientistas da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, sugere que o experimento de física de partículas Xenon 1T, projetado para detectar a misteriosa matéria escura, pode, em vez disso, ter colhido a primeira detecção direta da ainda mais intrigante energia escura. Trata-se de um projeto em andamento no Laboratório Nacional de Gran Sasso, na Itália. Em 2020, os responsáveis pelo projeto anunciaram a detecção do que chamam de um excesso de eventos em sua câmara preenchida com xenônio líquido, que registra interação com partículas que a atravessem. Traduzindo, é um sinal de algo para o qual não há correspondente no chamado modelo padrão, que lista todas as partículas conhecidas. O sinal não é suficientemente claro para que se crave que realmente é a detecção de uma novidade. É possível ainda que seja apenas uma coincidência estatística, que desaparecerá com o registro de mais eventos. Mas enquanto isso, nada impede os teóricos de tentar entender o que estão vendo. O experimento foi concebido para detectar sinais da matéria escura, mas os principais candidatos a representá-la, partículas hipotéticas conhecidas como axions, eram incompatíveis com o resultado. Foi aí que entrou o grupo de Sunny Vagnozzi, de Cambridge, com seu estudo publicado no periódico Physical Review D. Eles sugerem que a resposta pode ser, em vez da matéria escura, a energia escura. Bom, vamos separar uma da outra. A matéria escura é algo que os astrônomos podem identificar porque produz efeitos gravitacionais, acelerando a rotação das galáxias e preservando a estrutura de grandes aglomerados galácticos, mas sem interagir com a luz, e por isso não foi observada diretamente. Já a energia escura é uma descoberta mais recente, de 1998, por conta de seu efeito sobre a evolução do universo. Ela age contra a gravidade, acelerando a expansão. Juntas, elas respondem por 95% de todo o orçamento de matéria e energia do cosmos. Tudo que vemos por aí, de átomos a pessoas, a planetas, a estrelas, é esses 5% que sobram. Detectar a energia escura deve, em tese, ser ainda mais difícil que a matéria escura, mas a equipe de Vagnozzi criou um modelo que pode explicar o tal excesso de eventos como a ação de partículas de energia escura produzidas por regiões de campos magnéticos particularmente intensos no Sol. E a proposta deles se encaixa melhor com as observações do que a hipótese de acidente estatístico, com uma significância de 2 sigma, o que equivale a 95%. O padrão ouro para descobertas em física de partículas, como a detecção do bóson de Higgs, é de 5 sigmas, ou uma chance em 3 milhões e meio de tudo não passar de um acidente estatístico. Apesar do bom encaixe, o modelo tem algumas arestas a serem aparadas. Ele é formatado de modo a fazer o efeito da energia escura desaparecer em escalas cósmicas modestas, como é observado na realidade. Mas pode ser um caminho para elucidar um dos maiores mistérios da ciência moderna. O próximo passo agora é aguardar mais dados da versão atualizada do Xenon 1T, bem como outros experimentos similares, para confirmar que a discrepância é real. Cássio, eu fiquei muito interessado nesse paper. É um paper, como todo paper da Physical Review D, não é pra gente ler e se deliciar com a leitura. É um paper super difícil, cheio de senões, mas extremamente citado, do pouco tempo que teve desde a publicação, muito mencionado, muito referenciado, e tem esse encaixe perfeito. A pergunta que me ocorre de imediato é o seguinte: esse encaixe pode ter um quê de realmente um encontro da natureza com o modelo, ou o modelo é tão... Você vai apertando o parafuso aqui, encaixa a peça ali para ele encaixar exatamente no buraco que eles tinham. Eu fiquei com essa sensação um pouco, porque eles têm que dar uma mexida. Tirar as interações da energia escura nas pequenas escalas e tal. Eu imagino que o modelo propõe uma forma natural, entre aspas, de fazer isso, tipo forças que se cancelam, etc. Mas ainda assim me pareceu meio na marretada que eles encaixaram. O que você achou? Olha, eu peguei o artigo aqui para ler, comecei a ler ali na diagonal e vi que na diagonal não estava funcionando, tive que ler na transversal devagar. E ainda assim preciso olhar de novo. O que é legal, que eu gostei de ver nesse artigo,
antes de responder a sua pergunta propriamente, é que eles fazem uma comparação com vários modelos propostos até hoje, né? O da constante cosmológica, uma parte modificada da própria relatividade, né? Uma gravidade mudada, mas não a dinâmica de Newton, mas a própria relatividade mudada. E outros modelos, né? Associados, né, coisa, e descarta, né, alguns, o do Axon, por exemplo, que você estava falando, eles vão descartando e mostrando que o que mais, né, realmente se adapta ao que eles acham que detectaram seria alguma coisa nesse sentido de haver uma interação, né, da luz em si com as partículas elementares. Isso entra melhor no modelo padrão. E não precisa inventar uma quinta força, como a gente até já discutiu aqui algumas vezes, para encaixar essa bizarrice que foi a descoberta da aceleração, né, da energia escura. Então, sobre esse aspecto, tá legal, tá bem bacana, eu gostei. O artigo em si também tem uma revisão desses modelos, é interessante não só o artigo em si, mesmo que através das equações, que isso eu também não tenho capacidade nem para acompanhar, mas tem esses modelos cosmológicos interessantes para dar uma revisada, então além do próprio artigo, da explicação, tem as referências para correr atrás. E aí, falando da sua pergunta, respondendo a sua pergunta, eu acho que estamos ali na linha cinzenta das duas coisas. Porque, como você falou, são 2.2 sigma, né? Então está até abaixo do 3 sigma, que é assim, eu acho que vi um gatinho, né? Eu acho que vi alguma coisa naquela nuvem toda. Nós estamos com 2.2, então parece que tem ali um vulto de uma explicação e um fenômeno. E aí, nessa zona cinza, com 2.2, você pode, né, não tem uma explicação consistente e não tem um encaixe melhor, não vou nem dizer perfeito. A ideia, então, é, como sempre, acumular mais dados. Eles apontam, inclusive, outros experimentos que podem ajudar nisso, outros experimentos independentes, dentre eles o DESI, né, que é o Dark Energy Survey, a parte de espectroscopia. O Euclid, que está para ser lançado, acho que no ano que vem, é uma missão da ESA, que vai medir aí a curvatura do universo, entre outras coisas, e outros experimentos em terra que vão ajudar a discernir, confirmar, né, e melhorar a robustez dessa detecção. Mas, sim, eu achei interessante para não ter que inventar coisas novas, né, não ter que recriar coisas antigas, e tá aí numa perspectiva boa de ter uma explicação que não viole tantos modelos assim, tantos modelos padrões, tantas coisas desse tipo. E um aspecto interessante, pelo menos da minha parte, engraçado, é que a Itália, parafraseando lá o Woody Allen, deve ter alguma coisa na massa desses italianos, porque as coisas que mais a gente quer ver na parte de física acontecem na Itália, né? Há um tempo atrás tem aquela questão do monopolo magnético, né? Os ímãs são sempre com dois polos, o norte e o sul, você não tem ele separado como você tem as partículas, né? Positivas e negativas. E um experimento na Itália tinha detectado a passagem do monopolo magnético, de acordo com as teorias lá de grupo, as teorias de física elementar, teriam um monopolo magnético no universo inteiro. Ele passou lá e os italianos pegaram. Agora os italianos pegaram uma partícula, ou quer dizer, uma interação de energia escura, mesmo querendo achar a matéria escura. Então tem alguma coisa na massa desses italianos aí que fazem os equipamentos deles serem absolutamente especiais. Pois é, e às vezes especiais demais, né? Também tem o caso do neutrino lá do Gran Sasso, que eles mediram e acharam que era mais rápido que a luz e tal, e no final descobriram que era um erro experimental, né? Então tem esses senões também. Agora, duas coisas que me chamaram a atenção nesse estudo, se ele tiver correto, se ele tiver na trilha certa. E aí, claro, sabemos que estamos em terreno altamente especulativo. Mas o primeiro é o seguinte, com isso cai o modelo da constante cosmológica. Ele ia substituir. Essa é a primeira coisa que eu acho curiosa. Porque assim, a gente sempre fala, né?
os caras tentando derrubar o Einstein, esse se configurar, derruba. Tudo bem que foi o erro do Einstein que ele quis depois apagar, toda aquela história e tal, mas aí apaga, desaparece essa formulação mais simples do que seria a energia escura, que é basicamente, você põe lá um termo nas equações da relatividade e faz ele contrabalançar ali a gravidade. Então isso desaparece. A segunda coisa que me chama a atenção é o seguinte: eles falam da geração de partículas de energia escura a partir de campos magnéticos, regiões de campos magnético intenso no Sol. Isso me dá comichões do ponto de vista de aplicações, porque se você pode gerar partículas de energia escura detectáveis por meio de campo magnético, tudo bem que nós estamos falando do Sol, o Sol joga pesado nisso, né? Mas a gente em laboratório também sabe fazer algumas coisas parecidas com o que acontece no Sol, só que em escala reduzida. Você acha que isso abre porta para, de repente, a gente ter no futuro longínquo uma aplicação prática da energia escura, se ela for isso e não a constante cosmológica, que seria mais o lance da energia do vácuo e tal? Olha, sim, né? Isso aí, eu acho que sim, e não é um achismo assim tão grande. Tem mais gente pesada que deve pensar desse jeito também. Haja vista que o DES, o experimento lá de energia escura, é patrocinado pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos, né? Não é só porque as duas coisas têm energia no nome. Então é porque aí é um investimento que talvez mostre alguma solução, mostre alguma aplicação que se possa extrair. Muito se fala de extrair energia do ponto zero, né, aquela energia que vem lá das flutuações quânticas, que você tira tudo que tem possível, né, partículas, criação, pares de partículas, essas coisas todas no espaço. Aí o que seria o vácuo puro, sem nada, ainda assim tem uma energia de ponto zero, energia do vácuo, e muita gente tenta extrair alguma vantagem disso, né, fazer uma aplicação prática, porque você teria energia de graça. Basicamente era isso. Se tiver uma coisa ligada a esse sentido, sim, né, o Sol joga pesado, mas de repente a gente coloca painéis aí que faça essa intermediação de forma mais eficiente. Estou falando, jogando lá para frente, né, isso é futuro mesmo. Acontece de você extrair, né, e resolver um dos grandes problemas da humanidade, que é ter energia, né. Você precisa ter energia abundante, em forma muito fácil, né, ou seja, uma quantidade absurda para conseguir ter esses experimentos aí de LHC e mais ainda fundo na matéria, ou suprir energia das cidades, do próprio planeta. E quando você vê que para mandar um sinal, né, de rádio que tenha toda a direção, né, seja omnidirecional, a gente faz umas continhas lá no curso de eletromagnetismo, você vê que você precisa de energia da Terra toda para mandar 1 watt de potência para o universo inteiro, né? Mas assim, todo o espaço, né, em volta da Terra, que não atinge o universo inteiro, né? Mas 1 watt de potência de um pulso desse consumiria 1 ano de produção de energia da Terra. Então, até mesmo para se fazer presente, a gente precisaria ter uma fonte violenta de energia como essa, por exemplo, se tudo der certo, né?